Já adicionei, mas não está aparecendo. Ah, legal, cara. Esse negócio eu não entendo. Não. Ontem. E aí, mano, tá bem, cara? Bom dia. Beleza? Bom Que dia, hora? cara. Boa noite. Não, porque ontem. Peraí, deixa eu botar aqui. É porque ontem, tipo assim, eles mandaram eu virar a câmera para poder apertar no botãozinho. Aí hoje eu já virei a câmera e falei, não, tá errado, é o contrário. Eu falei, porra, Não, irmão. esse trem aqui, eu tentei pôr na rotação esse trem aqui, não deu, não deu certo, não. Não entendo, não. Entendi, cara. Que onda, bro. É só pra contrariar, sabe como é que é o Zuquizão, né? Quando é O de direita, Zuckerberg não gosta muito da gente, não. E aí, nós vamos estudar o que hoje? Ontem Bora! Era. Qual que era o tema que tu tinha falado? Hoje mais cedo? Tem a década sagrada do Mário, né? Só que aí o que acontece? Bom, ela está dentro do que nós estávamos conversando. Por quê? Porque nós apresentamos as estruturas metafísicas, então, para além do código, que regula todo o cosmos, que foi a grande intuição socrática e o princípio da filosofia, tudo, né? Certo. Aí, a elucidação das leis da década sagrada é um esquema, cara, muito, muito potente, entendeu? Porque realmente ela se articula em tudo, ela se articula tanto do ponto de vista material, intelectual e espiritual. É assim, você quer entender qualquer coisa, eu não vou dizer assim, o que eu apliquei até agora está funcionando, entendeu? Deu certo. Como se fosse um grande esquema dialético, tá entendendo? Da realidade. Fosse o modo como a realidade articula a essência, o desenvolvimento dos seres, da realidade, você está me entendendo? É muito importante isso. Mas, por outro lado, tem um assunto que eu acho, entre o que a gente conversou do Sócrates e metafísica, tem um assunto no meio que é o encaixe geral, você está me entendendo? Qual que é? Que é esse daqui, cara. Aquele tempo do ser eterno no tempo, a gente exauriu. Acabou que eu fui ver aqui o que a gente falou e o que estava o texto, matou. É esse aqui, cara. Deixa eu botar aqui para ti. Peraí, só um minutinho. Já que eu tá com o texto aqui, né? Mas deixa eu ver aqui. Princípio para... Tem Hã? nada. Essa câmera aqui, cara, tu filma aqui, depois tu olha na transmissão. Não, tu filma aqui, tá normal, depois tu olha, essa cara tá cortada. A cara da gente tá cortada. Cara, tu tava... Pô, mas eu tava tão concentrado no tema que eu esqueci de te avisar. Digressão. Não, tu avisou, aí eu dei uma virada assim, achei que tinha resolvido, não adiantou nada, não. Tá. Pois é, onde é que tá essa porra? Ah, tá. A princípio que estivemos encontrando coisidade e luminosidade. Peraí, mano, rapidinho, que esse livro do Bugler, ele é muito bom, mas tem um problema, tá muito mal organizado. E você quer uma coisa e você não encontra, né? Vamos ver se isso aqui. Beleza, tá aqui. A história principia no meio. Aí a gente vai fazer o encaixe, e se for bem sucedido, se Deus quiser, de como é que tu, por exemplo, tu pega lá Homero surgiu no meio da história. A Hélade não começa exatamente com o mito do Homero de Hesíodo. Aí começa. Antes você ainda tinha a Hélade, você rastreia a Hélade até 1200, 2000 a.C., com a entrada dos Dórios, da Artusa, né? Então o que você tinha? Você tinha uma condição tribal e tinha várias
mitos espalhados, e que o Homero compilou isso, e Hesíodo compilou a teogonia e formou o cosmos grego, você está me entendendo? E tipo assim, fez-se a luz, você está me entendendo? Aí criou-se o cosmos propriamente grego, ou seja, apto como realidade formal para a existência na história, você está me entendendo? Capaz de absorver o antropo humano e desenvolvê-lo na sua estrutura criativa necessária, imagética, você está me entendendo? E agora ele vai falar aqui, ó, a história principia no meio, entendeu? A história é exatamente, veja, o Homero começou não no início da Hélade, não foi a Homero que iniciou a Hélade. A Hélade já existia. Homero definiu formalmente a possibilidade grega, que desenvolveu o teatro grego, a filosofia grega, ou seja, no meio da história com H, no meio, entendeu? No meio. A história que ele fala, a história, que é a história de Homero, tudinho, já principiou no meio da história grega, você está entendendo? Como fosse um ponto de virada. É análogo ao seguinte, por exemplo, você tem lá a fecundação do feto, não é isso? É evidente que uma pessoa está em desenvolvimento placentário, tudinho, pai, tem 9 meses intrauterinos, não é isso? Aí depois nasce, não é isso? Então, Homero seria exatamente aonde é que o campo social grego nasce? Lá no parto. Pariu o mundo grego, não é isso? Só que antes desse parto, houve um desenvolvimento intrauterino, oculto, obscuro, você está me entendendo? Mas que compilou aquele sujeito apto à existência na história, porque se não tivesse estrutura intrauterina, não teria vida extrauterina, você está entendendo? Compreendeu? Ficou claro, né? Porque a história principia no meio, história com E. Beleza, então bora fazer a oração e a gente começa, tá? Então vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, dê-nos, Senhor, a agudeza para entender, capacidade para reter, metro e faculdade para aprender, sutileza para interpretar, graça e abundância para falar. Dê-nos, Senhor, acerto ao começar, direção ao prosseguir, perfeição ao concluir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, vamos lá. A história principia no meio. O princípio que estivemos tentando encontrar é, por fim, encontrado. Mas, ao encontrá-lo, não chegamos ao fim da história com E. Entendeu? Pois a história da busca só pode ser uma história verdadeira, sempre com E. Tá? Caso o inquisidor participe existencialmente na história abrangente contada pelo isso, por meio de sua epifania criadora na estrutura. Por exemplo, o que o Eric está falando como realidade isso? Realidade coisa, né? Por exemplo, o que é a realidade coisa? A realidade coisa são os objetos sensíveis postos na realidade sensível do mundo. Entendeu? Então, quando nós tensionamos a realidade das coisas, nós intencionamos pode se tensionar a dois modos, ao modo de coisidade e ao modo de luminosidade, você está entendendo? O modo de coisidade é o que vai desembocar nas ciências matematizantes aí, do Descartes, você está entendendo? Onde você vai descompactar, ou seja, o esquema de proporcionalidade intrínseca que produz um fenômeno que explica uma realidade. Você está me entendendo? Certo. Beleza? É isso. Então, essa parte, tipo, material, mais material do conhecimento. Você está entendendo? Só que a outra parte é a parte da luminosidade. A atenção sobre o modo de luminosidade é o que? O modo do simbólico, que vai explicar o quê? O significado da coisa, entendeu? Então, se eu tensionar uma árvore ao modo de coisidade, o que eu vou dizer? Que ela é um vegetal, que tem lá as camadas dela, tem toda uma estrutura, um conjunto de interações físico-químicas que regulam, dão fruto, dão flores, você está entendendo? Vamos fazer toda a descrição da árvore, você está me entendendo? Ao passo que eu consigo entender. Tipo assim, por que ela serve, né, na questão da criação? Meio a questão mais transcendente da árvore, né? Não sei se eu formulei. Tu vê que está cavalado. Você pode olhar para as coisas ao modo imanente, ou seja, de coisidade, não é isso?
e compreender as estruturas constitutivas e materiais químicos e físicas ali do objeto. Pô, esse é o mundo, acabou, não tem conhecimento para isso, é uma concepção imanentista da realidade, tá entendendo? Não vou dizer que ela é desprezível, não, vamos desprezar, não, pelo contrário, ela gera, ao modo de curiosidade, ela gera muito mais campos analógicos, enriquece mais a compreensão da realidade do ponto de vista luminoso, entendeu? Uhum. Mas quando fecha só nisso... Aí quando fecha só nisso, aí você emburreceu completamente. É que nem o... Vou te dar um exemplo aqui. Há uns 3 anos atrás, eu fui levado por uma irmãzinha, né, que estava com esse negócio de estudo de biologia. Ela falou, mano, bora ver uma palestra, um grande biólogo, o cara é fantástico. Eu falei, pô, bora lá, estamos lá. Cara, sério, eu passei 3 horas o cara falando de micro-organismos que estavam na ponta de um... Tipo assim, pensa num galho que foi cortado, não fica aquela coisa externa? Pensa, a árvore foi cortada, fica o tronco na árvore, fica aquele negócio externo, que é aquela superfície, né? Uhum. Pois é, ele passou 3 horas falando de toda a estrutura micro-orgânica que tem naquela realidade exposta. Pensa, 3 horas. Não, sério, muito conhecimento. Descreveu quase que, porra, porque caralho, o cara tem uma memória fabulosa. Né? Aí eu fui perguntar no final da palestra, meu amigo, que coisa, né? Que Deus é maravilhoso, né? Ele falou, Deus não existe. Eu falei, porra. Aí eu peguei um choque, né? Eu falei, cara, como é que esse cara tem todo esse conhecimento e não consegue relacionar toda essa multiplicidade estruturada em uma inteligência muito fina? Todo mesmo confessava, até entusiasmado na palestra dele. Ele percebia que havia um esquema inteligente por trás. Como é que ele não consegue associar isso a uma realidade criadora daquilo? Tá compreendendo? Eu falei, cara... Reduziu tudo nesse aspecto análogo, né? Análogo entendeu? material. Exatamente. Então, assim, o cara, ele está tensionando a realidade ao modo de coisidade. Ele só enxerga as estruturas materiais, física e química. Ponto. Imagina um homem só como vegetal. É evidente que isso vai servir unicamente ao quê? A técnica. E, no fundo, todo esse conhecimento vai ser articulado numa base moral. Entendeu? Vai ser utilizado como um meio de domínio humano, que é o que de fato está acontecendo. De onde está vindo essas vacinas com RNA e tal. É esses caras aí que só olham as coisas com modo de coisidade, descompacta muita realidade interna e cria um bolsão de possibilidade para esses ditadores psicopatas, entendeu? Que acaba usando todo esse conhecimento para o mal. Então, o que está faltando aí? Está faltando exatamente olhar as coisas sob o modo de luminosidade. Por quê? Porque se a coisa é criada, houve toda a criação das estruturas dela, mas o mais importante dessa estrutura é o significado que Deus deu à coisa para se comunicar com suas criaturas racionais, porra, não é isso? Exatamente. Essa é a finalidade das coisas criadas. É como se fosse, por exemplo, um modo de expressão divino. Pensa, Jesus conhece perfeitamente Deus Pai, pô, ele precisa criar meios, estruturas mediadas de significado para que ele compreenda o Pai. Não, o Pai está na mediação dele, pô. Ele é o logo, não tem uma coisa que ele não possa expressar. Pensa. Então, não necessita. Então, pensar na Santíssima Trindade no contexto ad intra dela, ou seja, na realidade íntima da Santíssima Trindade, na sua transcendência, você está entendendo? Tira a natureza, a necessidade da natureza. Está entendendo? Não precisa, Deus não precisa criar a natureza. Para criar uma... Por que ele criou a natureza? Sim, ele tem criaturas racionais. Entendeu? É como que o verbo querendo expressar para suas criaturas racionais, estruturar sua inteligência para que elas componham esquemas de realidade, compreendam o significado interno e contemplem a intimidade da divindade. Percebe a parada? Esse é o objetivo. Não é assim? Sim. Aí você vai pegar e olhar só para o aspecto material, porra. Reduziu a coisa. Não tem significado nenhum. Você vai ter explicando a matéria ali e pronto, tipo, a finalidade é a matéria, não tem então, sentido aqui nenhum. já tá...
E aqui tu já está compreendendo uma coisa, por exemplo, quando o Homero criou a história metaléptica, o que ele está expressando ali? Um compacto de impressões da realidade isso, ou seja, dessa realidade de luminosidade, a qual ele não tem um verbo perfeito dessa descrição. Então, o que ele faz? Ele compacta toda essa impressão numa história. É o único meio, cara. Ele faz a história, o mito, ele faz esse mito aí, né? O mito para explicar a estrutura das coisas e a finalidade, né? Entendeu? A experiência de coisidade da realidade grega chegou tipo, a um conjunto de experiências tal que, puta, como é que nós vamos apaziguar a nossa mente? É simples, conta uma história, na história vai estar articulado todo o conjunto macro de impressões, você está entendendo? Do código. Tanto articulando a estrutura sensível de coisidade, como também a estrutura de luminosidade, compactada num símbolo. Mas não é num símbolo assim, a ovelha. Não, é num símbolo metaléptico, é o símbolo de uma história que tem início, meio e fim. E na medida que você tensiona essa história, é como se você descompactasse da matéria, que a história passou a ser uma realidade sensível, sabe, né? O seu conteúdo de significado luminoso, mais diferenciado, entendeu? Uhum. Então, qual é a tendência natural se você não perder a atenção? Que é exatamente essa metáfise platônica. Você não perde a atenção, você fica numa articulação coisidade, luminosidade, coisidade, luminosidade. Percebe? Na medida que você descobre coisas da realidade, você rebate aquilo também com ponto de luminosidade. Vai sempre ligar uma coisa na outra. Não vai perder a atenção. E qual é a lógica? Na medida que você vai trazendo mais conteúdos de realidade, como cada realidade existe comunidade formal e material, a inteligência vai estruturar a realidade do conhecer humano, que é a mente humana, os esquemas de realidade adaptados ao cognoscente devido à experiência de curiosidade, você está entendendo? Adequado à realidade do ser. E na medida que isso é descompactado, o que acontece? O homem compreende um aspecto da mente divina, projetada nele mesmo. Está compreendendo? Aí você entende por que Sócrates, tensionando o mito grego, ele se abriu para quê? Para a realidade transcendente, que é o quê? Uma processão à diestra de Deus que gerou toda a realidade criada na ordem que está criada. Você está entendendo? Então você está elevando a sua criatura, tipo, do ponto de vista de Deus, a realidade está elevando a criatura para ele compreender, para ele ter os meios de abrir um diálogo direto com Deus. Pô. Porque senão, como é que eu vou fazer, cara? Me explica aí. Tá entendendo? Então, qual é a função da realidade criada? Simples, é uma articulação do verbo divino que quer e deseja no espírito expressar a essência da divindade, que é Deus Pai. Entendeu? É só isso. Só isso, caramba, tem muita coisa isso. Então você entende que, na medida que vai se desenvolvendo, a mente humana vai descompactando da história. Por isso que Jesus falava em parábolas, porque, cara, eu quero que tu entenda uma coisa. A realidade complexa, o conjunto, a realidade é dinâmica, não é dinâmica? Sim. Tu já viu alguma coisa assim, a realidade parar para poder tu entender direitinho aquilo, aí entendeu? Continua. É como assim, eu tô lendo o filme com legenda, cada uma parada e deixa eu ler direito aqui. Pô, não é assim, cara. Não tem como tu captar a realidade na dinamicidade do mundo criado, senão com um análogo que capte o processo desse mundo. Porque se eu, vamos supor, eu olho assim para uma cadeira, né? Ela está na minha frente. Mas eu tenho que entender, né, que ela teve um começo e que ela está aqui, teve um processo para ela chegar à minha frente. Não é isso? Isso. Por exemplo, como é que eu vou entender
a finalidade de toda a criação, que quer exatamente uma expressão do verbo no espírito para revelar o interior da divindade. Como é que eu vou conseguir? Não tem outro jeito, a não ser por uma analogia, entendeu? O que é a analogia? A analogia é um processo de reciprocização, entendeu? É uma coisa que aponta para o alto, entendeu? Então, quando eu articulo uma história, um mito criador, o que eu estou falando? Eu estou pegando todas as estruturas fundamentais do cosmos, extrapolando numa história, no qual essas mesmas estruturas que regulam o cosmos regularão a estrutura lógica mesmo da história. Você está me entendendo? E ao tensionar todo um antropo humano nessa história, no sentido do desenvolvimento humano e social e histórico, o que eu estou levando à mente humana? O reconhecimento conceitual das estruturas que governam e regem o código. Então, eu estou abrindo para o homem o quê? Uma realidade onde pode haver um diálogo direto do homem com Deus. Uma esquemática mais aprofundada da realidade. Ou seja, o que eu estou criando? Eu estou descompactando da realidade da história todo um esquema mediado de significados superiores e filosóficos, você está me entendendo? Que vai me possibilitar a abertura da minha mente para a compreensão das categorias divinas. Entendeu? Não sei se está claro, cara. Está claro? Se não tiver, pode falar aí. Repete tudo que ele escuta. Tá dando para captar. Tá dando para captar o negócio. Por isso que, cara, não tem como você articular o ser humano numa realidade mais profunda sem lhe contar uma história. Por isso que a vida imita a arte. Não é possível, percebe? Não é possível. Até esse cientista aí. Oi? Não é possível, né? Por exemplo, né? Eu pego o homem, né? Ele está na minha frente. Para me entender, se eu pegar ele sem um aspecto dele tem uma história, ele foi uma criatura de Deus e tudo mais, eu vou pensar, porra, a vida desse cara não tem valor nenhum, né? Ele é só um vegetal, vamos supor. Mas a partir do momento que eu ligo ele, que ele é a criação de Deus, Deus deu a sua imagem, fez a sua imagem e semelhança, aí eu vou ver que esse cara tem uma alma, ele tem um valor, não é isso? Agora ele tem significado. Por causa da história que explica, né? Exatamente. Ele tem significado. Então, o que acontece? O que tu tem na história? Lembra lá? Qual é a moral da história? Entendeu? A história tem a estrutura material, que aí você tem lá a articulação temporal dos entes de realidade. Você está entendendo? Aí você tem um esquema formal que direciona exatamente o esquema de possibilidades humanas dentro daquela história, ou seja, um certo cosmo imagético de valores, princípios, você está entendendo? Que estão, de certa forma, regulando a interação dos personagens físicos, você está entendendo? Uhum. Então, na função dessas estruturas de ordem intelectual, na tensão do desenvolvimento material da história, você consegue apreender uma estrutura espiritual, entendeu? Que abrange tanto os personagens quanto os seus valores e princípios e tal, articulando todos numa lógica comum, para ressaltar uma função fundamental no fundo, que é a intuição primeiro que fez com que se articulasse a própria história. A própria história ela é articulada com a intenção de apaziguar essa intuição, entendeu? Porque se tem uma coisa para o homem que o torna inquieto é a ignorância, entendeu? Ele quer compreender. É uma ignorância que sabe, cara. Eu acabei de conhecer o negócio a modo intuitivo, tive uma participação íntima com essa realidade. Só que eu não tenho verbo, cara. E agora? O que eu vou fazer? Vai ficar muito inquieto, né? Não, vai ficar numa situação muito ruim. Não dá. É uma tensão, cara, que se não for extrapolado em um símbolo para dar para o ser humano uma derreflexão, um modo de compreensão noética daquela
aquela tensão, ou seja, dá os meios verbais para que ela possa compreender essa realidade de forma racional. Isso gera uma tensão que leva o indivíduo à gnose. Você está entendendo? Há uma sensação de perda de substancialidade, de perda de sentido, disso, de aquilo outro. Acaba levando o indivíduo à ruptura da nous dele, ou seja, da inteligência humana com a inteligência divina da realidade. Então, assim, há uma ruptura. Se há uma ruptura, o que é que tem aí? Nasce novamente aquele conjunto de sentimentos de Caim, você está entendendo? Aí o homem vira gnóstico, começa um processo de destruição. Ou seja, ele vai... Agora, o que ele vai fazer? Tá claro aí, mano? Tá claro. Então, assim, tá claro. Então, qual é a lógica da história do meio? É o seguinte: Deus quer comunicar algo para o homem, entendeu? Certo. Mas para ele levar o homem a ele vai contando parábolazinhas. Tipo, tem uma parábola, né? Que dentro dessa parábola tem uma tensão. Aí, na medida que o homem tensiona essa história, e aí ele chega a essa tensão fundamental no cunho racional, não é isso? Só que quando ele chega a esse ponto racional, aí essa tensão é parte de uma outra tensão que vai articular, ter a necessidade de articular um novo mito. Tá me entendendo? Até ele pegar então, a coisa toda. Oi? Até ele ir de uma tensão a outra tensão, formando, articulando a dialética toda da parada, até ele chegar a uma situação que, pum, Deus pode falar diretamente com ele na história. Oi, tudo bem? Eu sou o Cristo. Pô, aí o cara entende, entendeu? O cara ficha, fala, tá, entendi. Aí é possível. Aquela coisa, né? Que primeiro veio o mito de Homero, né? Aí teve aquela tensão, aí vem Sócrates, né? Aí gera a tensão, aí Cristo vem, né? Aí faz todo sentido. Mas aí, tipo assim, Cristo não vai vir por causa, mas isso é um processo que leva ao... Lembra que, se eu não me engano, foi Plotino que falou, a filosofia é o pedagogo que leva ao Cristo. Eu estou usando como exemplo a Hélade, mas você pode usar como exemplo, ou seja, como o Tony B fala, do tempo axial, você pode usar lá Confúcio, Lao Tse, você está entendendo? Buda, porque eles estão na mesma dimensão do Homero. Você está me entendendo a parada? Porque eles tiveram uma impressão fundamental. Oi? Eles estão querendo, de alguma forma, tirar essa atenção, né? Explicar como é que é a coisa, né? Exatamente, entendeu? E não uma coisa que a coletividade pode fazer. Não, tem que ser um indivíduo particular. Vai no espírito, né? Entendeu? É o inquieto então, quando você quer comparar... quando você quer comparar budismo, taoísmo com o cristianismo, eu falei, cara, puta, tu tá, tipo assim, rebaixando muito o cristianismo, porque o cristianismo é uma etapa posterior, porra, no qual isso aqui é preparação para ele, percebe? Como é que eu posso dizer, cara, assim, como é que eu posso dizer que uma criança é comparável a um adulto? Cara, assim, muito indiretamente, tem aspectos da criança que estão no adulto, mas assim, é outra coisa, entendeu? Tem dimensões no adulto que tá... Eles começam com aquelas dúvidas assim, mais pequenas, mais fundamentais, digamos assim, e Cristo chega já com uma coisa mais abrangente, mais complexa, já as perguntas que eles nem estavam perguntando, né, ainda para eles. E aí eles estão nessa religião que não estavam perguntando, assim, eles estão naquela religião que ainda nem chegou a atenção, né? Aquela não, pois é, eles estão na tensão. Eles estão na tensão noética, que é exatamente isso. Onde vim, para onde vou, qual o sentido. Só que não tem solução. Se você forçar muito nessa solução, só tem uma possibilidade de você solucionar isso. Você está entendendo? Travou aqui, mano.